Então, sejam muito bem-vindos ao nosso 9º encontro do grupo de estudos em Carl Gustav Jung. Eu sou o Lex Kozlik e hoje a gente vai conversar sobre a sombra, o nosso eu secreto. Para iniciar, eu vou passar aqui os slides e também vou acompanhar. Então, se vocês verem eu olhando para lá, porque tem um outro computador aqui, então, para me ajudar aqui na questão dos slides. Para iniciar, eu quero a pessoa que está assistindo esse vídeo no YouTube contar que esse é o nosso 9º encontro e os outros encontros vocês podem encontrar na nossa playlist. Então, você pode acessar e ver os encontros anteriores, porque a gente vem num gradiente aí de informação e a ideia é cada vez mais complementar essa informação e que a gente possa ter novos entendimentos. Eu separei uma frase aqui que eu acho que traduz muito isso e eu quero compartilhar com vocês. Ela diz assim: o caminho não é uma linha reta, é uma espiral. Voltaremos repetidas vezes para ver coisas que achávamos ter entendido, para ver verdades mais profundas. A psicologia analítica, ela traz isso, ela traz essa profundidade, ela traz esses níveis de entendimento. A gente vai falar sobre sombra, a gente pode ser extremamente superficial, trazer conceitos mais teóricos, mas à medida que nós vamos caminhando no nosso processo e vamos nos confrontando com esse material, com essas imagens, né, que o próprio inconsciente manda, a nossa percepção vai sendo ampliada. Então nós voltamos repetidas vezes no mesmo ponto, mas com uma compreensão maior. A gente já falou sobre esse movimento, né? A circumambulácio, que é andar em torno. Né? Já comentou em outros encontros que o povo do deserto, né, olhando para o mito cristão, eles andavam em círculos, eles andavam em uma espiral porque o movimento é exatamente esse. Não é uma linha reta que você chega, atravessa todas as camadas do inconsciente e você vai lá no teu self. É um caminho muito maior. Então, falar sobre sombra vai nos levar a esses níveis de entendimento e hoje a gente vai dar um passo além nessa proposta aí que nós temos para conversar. Então, quem não conferiu, vai lá, confere a playlist, os encontros anteriores, que muita informação aí rica que você vai poder aprender aí também. Num dos últimos encontros de 2020, a gente desenvolveu juntos aqui um mapa. Um mapa não, né? Porque quando a gente fala de estruturas psíquicas, nós não temos linhas que determinam territórios, demarcações e tudo mais, né? Nós estamos falando de conceitos mentais, filosóficos, e elas não têm esse território extremamente marcado. Mas se nós fôssemos ilustrar, já que a psicologia fala muito da imagem, nós poderíamos apresentar o sistema psíquico, as estruturas psíquicas dessa forma. Acima nós temos o mundo externo, com a cultura, a sociedade, as religiões, tudo aquilo que vocês já conhecem. E diante desse mundo externo estamos nós, com as nossas personas, as nossas máscaras, com o ego gerenciando tudo isso como centro da consciência. E à medida que nós vamos caminhando para esse mundo psíquico, esse mundo interior, nós vamos esbarrando em outros conceitos. Como a gente pode dizer aí nessa grande metáfora do iceberg, tudo aquilo que está acima é a consciência, tudo aquilo que está abaixo é o inconsciente, que vai se dividir em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. No meio ali desses dois, nós vamos ter a sombra. Por quê? Porque ela pode ser tanto pessoal quanto coletiva. Nós temos a nossa sombra pessoal, que são diversas questões aí que foram reprimidas muitas vezes na nossa personalidade, pela castração, usando os conceitos freudianos,
enfim, outras questões também, mas nós temos uma sombra coletiva que não diz respeito apenas à nossa existência individual, mas como num todo. Então, ali está, eu coloquei esse fantasminha ali saindo desse mar. Até a gente brincou num encontro anterior, a própria figura do Leviatã. Né? A gente vai olhar para a mitologia e vai poder observar isso, que desse mar do inconsciente coletivo sai essa figura aí para o nosso consciente, né? E que gera muitas surpresas, gera muitos conflitos, muitos confrontos aí nesse embate do que está inconsciente ao chegar à consciência. Então, falando um pouquinho sobre a sombra, o que nós temos? A sombra, ela vai consistir na parte do nosso psiquismo de tudo aquilo que o ego vai considerar inaceitável. Então, uma força exterior que adentra a consciência, né, no espaço, no tempo, e vai gerar esses conflitos. A sombra, ela vai ser esse lado reprimido do eu. Aquele aspecto da personalidade que não é tão agradável, que nós não temos orgulho de mostrar e que, na maioria das vezes, nós negamos. Então, a sombra ali com que a gente se debate para entender que força é essa que atua em mim, ela é muitas vezes, ela é comumente associada ao mal. E é um grande equívoco aí que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, chega a ser perturbador mesmo ver que a nossa cultura, da maior grande escala, ela vai equacionar a sombra com o mal, a sombra com a escuridão. E o que isso acontece? Como o ego tem dificuldade de administrar isso, de perceber essas duas instâncias, ele fica aí se debatendo. É necessário coragem, sim, para olhar para esses conteúdos que na maioria das pessoas vão, às vezes, ser inconscientes para sempre, só que tem grandes perigos, sim, dessa sombra inundar a consciência. E a gente vai tratar um pouquinho aí sobre isso também. Então, como eu trouxe aqui para vocês, a sombra ela vai se caracterizar pelos desejos que nós não reconhecemos em nós e que foram reprimidos na nossa personalidade. E à medida que nós vamos caminhando no nosso processo de análise, no nosso processo de autoconhecimento, em confronto, em se defrontar com essa sombra, muitas estruturas nossas podem ser abaladas. Eu coloquei na apresentação da aula de hoje que é como se um castelo de cartas começasse a desmoronar. Por quê? Porque nós vamos ter que conviver com ideais que nós tínhamos sobre a nossa personalidade, ideais, sejam quais forem, que não vão corresponder tanto assim ao que o nosso ego pensava da nossa personalidade. Por quê? Porque a personalidade, ela quer ser, o ego, ele quer ser visto da melhor forma. Ele não quer olhar ali e ver que existe um lado nele ali que não é tão aceitável. Então, quando nós vamos amadurecendo essa personalidade, a partir dessa matéria-prima do inconsciente, em que a sombra está também estruturando tudo isso, a gente vai percebendo que as interações que nós temos na vida, as nossas atividades do dia a dia, elas vão revelar esses conflitos. Talvez não chegue no consultório uma pessoa, eu tenho um problema com a minha sombra, mas ela tem problemas nas questões diárias ali que refletem essa aí
né, essa questão com a sombra que às vezes enrosca um pouquinho. Nós não vamos poder olhar para a sombra diretamente, porque ela vai estar num domínio mais oculto ali, ela é um pouco difícil de ser apreendida, ela é perigosa, ela é desordenada, ela não obedece ao que o ego quer muitas vezes impor para ela. E uma alusão incrível que eu separei aqui para a gente poder também olhar a sombra até como uma própria parábola que ilustra isso, é que a sombra, quando ela é iluminada ali pela luz da consciência, ela meio que acha que essa consciência vai roubar a grande vida que ela tem. Então, quando a gente começa a reconhecer uma sombra e começa a caminhar né, ao encontro dela, se defrontar com ela, entender que essa sombra está em mim e não no outro, é uma fase interessante do nosso desenvolvimento da personalidade. Então, como isso é muito difícil reconhecer a sombra em mim, o que acontece? O nosso mecanismo é projetar a sombra nos demais, no grupo, enfim. Tiro do que está da minha responsabilidade e coloco na responsabilidade de alguém. Então a pergunta que hoje eu trago para vocês é a seguinte: quais as situações que nós percebemos ou não percebemos, e vamos começar a perceber, em que nós experimentamos a sombra, que vai se revelar através de assuntos que eu tenho raiva, assuntos que eu tenho aversão, ou coisas que eu não suporto ver, que eu não suporto ver no outro, porque eu não consegui ainda enxergar em mim. Então esse mecanismo da projeção aí, ele vai trabalhar quando também a gente está falando na questão da sombra. E como a nossa sociedade é polarizada, nós temos bem ou mal, certo e errado, direita e esquerda, enfim, tantas as polaridades que nós temos, é muito difícil, raro as pessoas que vão ter um mecanismo que fuja um pouco dessa polarização. É comum a gente ver no dia a dia, nos noticiários, que vivemos numa sociedade que é extremamente polarizada. Então, tudo que é mal, que eu não reconheço em mim, eu jogo num grupo, eu jogo num partido, eu jogo no inimigo, eu jogo no time de futebol do outro, ou infinitas as manifestações que isso pode acontecer. Então, quando a gente projeta esse mal, esse errado no outro, nós os colocamos como o demônio, né, que é também uma outra figura ali que ilustra isso. Então, eu demonizo o outro para eu continuar ali na minha ignorância, né, mas a pessoa não sabe que é ignorante, achando que eu sou representante da bondade extrema, né? E aí todas a história que vocês já conhecem do mal que isso traz, né? Das consequências que isso acaba trazendo. Então, por que a gente projeta? Como falei, a gente não consegue banir isso de nós mesmos e vamos banir no outro, porque é muito mais fácil eu ver no outro, porque a gente vê no outro, porque aquilo tem matéria, né? O Jung falava que as pessoas, elas projetavam os seus conteúdos na matéria porque era mais fácil de ver. Então, a gente vê, eu trago muito exemplo do mito cristão, né? A adoração de um bezerro de ouro. Por que tinha tanta necessidade de ter uma imagem, de ter um objeto a se colocar? Porque nós não conseguimos ainda, com facilidade, compreender
todo esse conhecimento numa realidade psicológica. Então nós precisamos da matéria para poder visualizar um pouquinho do que passa no nosso interior. Tem uma frase aqui do livro que eu até separei para vocês, já vou aproveitar para mostrar aqui na câmera e também passar a bibliografia, que é esse daqui, é o Encontro da Sombra, que está marcado. Falei que ia falar sobre esse livro, mas só separei um pedacinho aqui dele, a gente pode falar dele mais em outro momento. E essa frase diz assim, o seguinte, que é do Robert Frost, que abre um dos capítulos do livro. Ele fala assim: algo que ocultávamos nos enfraquecia, até percebermos que esse algo era nós mesmos. Quando esse entendimento vem, a gente consegue ter uma visão inteligente sobre nós mesmos. Não ignorante ou não infantil sobre nós, mas uma visão inteligente. E aí que eu acredito que o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa personalidade vai começar. Aproveitando, a gente vai falando sobre bibliografia. Tem alguns outros livros aqui que eu também separei algumas coisas. Esse livro aqui é bem fácil, ele não é de psicologia analítica, mas ele fala um pouquinho do Jung, até em um dos capítulos, que é o seguinte: alimente seus deuses e demônios, enfrente-os, eles precisam da sua luz. A autora é Sultrin Alione. Vou deixar aqui para vocês, quem tiver interesse de pesquisar depois, pode aproveitar. Também depois fica mais fácil. Um outro livro aqui que fala sobre sombra é o livro de Lilith, que tem o subtítulo O Resgate do Lado Sombrio do Feminino Universal. Mulheres desse grupo, leitura obrigatória aí, o Mito de Lilith. Esse livro é incrível. É da Biblioteca Psicologia e Mito, da Barbara Black Colt, que é PhD, da editora Cultrix. Também tem 2 livros, não são de psicologia analítica, mas apresentam muito a questão desse lado sombrio do psiquismo, que é Cabala, Clifford e Magia Goética, que fala sobre ele traz muito sobre a Cabala, a Árvore da Morte, os túneis da Árvore da Morte, e traz uma linguagem um pouquinho mais difícil. Também é um livro mais denso para ser lido, mas vale muito a pena, que é do Thomas Carlson. E também um novo aqui que chegou esses dias, que eu não terminei ainda de ler, mas ele faz também, a autora, a Linda Falório, que ela faz algumas aproximações sobre a psicologia analítica, também na introdução, que é o Tarô da Sombra, Dançando com Demônios. Então, esses livros aqui formam um pouquinho da bibliografia do que a gente vai conversar hoje. Então, quem quiser se dedicar mais sobre o assunto, fica aí a sugestão de leitura. Deixa eu passar aqui. Então, vamos falar do Jung também um pouquinho. Jung vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu deixei aqui. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Essa frase, ela já é mais comum, né? Hora ou outra você vê as pessoas postando, mas ela tem uma sabedoria muito grande. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos achar que viver uma vida espiritual vai nos poupar de encontrar, de se defrontar com essa sombra. E, infelizmente, eu não tenho notícias muito boas, ou tenho
excelentes notícias que a gente vai sim precisar conviver e aprender a conviver com as nossas sombras. Então, a gente tem que fugir dessa arrogância espiritual, dessa vaidade espiritual de achar que não tem sombra, que achar que você é perfeito, que achar que você tem que ser 100%. Já falamos, individuação não é sinônimo de perfeição. Individuação é sinônimo de totalidade psíquica. Há um erro comum que muitas pessoas, porque a pessoa é individual, ela tem que ser perfeita. Quem disse isso? A totalidade psíquica é uma abrangência muito maior, é muito mais profunda. A questão da união desses opostos, ela vai nos revelar coisas mais profundas do que ser bonzinho, do que ser santo, do que não fazer nada errado. Tá? Então, vamos ampliando aí esse nosso conhecimento sobre isso. Quando a gente não se aproxima dessa sombra, quando a gente não olha para ela, quando a gente não reconhece ela em nós, o que vai acontecer? Ela vai operar na surdina. Então, ela vai sabotar as melhores intenções que nós temos, muitas vezes para com as pessoas, para com a nossa família, para a sociedade que a gente vive, porque é um impulso muito forte que precisa ser olhado. E como muitas vezes esse impulso é concretado, não quero olhar para isso de jeito nenhum. Esse vulcão vai cada vez ficando mais forte até que ele entra em erupção e aí o negócio pode pegar muito mesmo. Vamos seguir. Então, voltando aqui um pouquinho sobre a projeção, tem uma frase aqui do Edward Whitmont, também no livro Ao Encontro da Sombra, que diz o seguinte: quando ocorre uma projeção de sombra, não somos capazes de diferenciar entre a realidade da outra pessoa e nossos próprios complexos. Não conseguimos distinguir entre o fato e a fantasia. Não conseguimos ver onde começamos e onde o outro termina. Não conseguimos ver o outro, nem a nós mesmos. Então são frases aí que falam muito bem sobre e resumem muito bem esse conceito aí de sombra, né? E esses elementos que precisam vir à consciência, que a gente não consegue enxergá-los em nós, a gente projeta que está à nossa volta. E que pena de quem às vezes está à nossa volta. Né? O Wish, eu digo que ele sofre comigo aqui com tanta projeção aí de sombra que... vou pedir desculpa já, perdão em grupo, para ver se... se minha barra alivia um pouco. Gente, porque não é fácil. E assim, não é questão de, é fulano, é o que está à nossa volta, é o que está próximo de nós. E as pessoas que estão próximas, na maioria das vezes, são as pessoas que mais nós gostamos. E é com elas, que a gente acaba aí, infinitas situações que vocês podem também imaginar no dia a dia de vocês. Então, pela sombra, ser esse conteúdo enigmático, ser incompreensível e também muito impalpável, nem sei se existe essa palavra, mas imaterial ali, ela vai ser difícil de ser assimilada. Mas primeiro precisa esse reconhecimento, né? Então é um processo, não é do dia para a noite, nossa, integrei a minha sombra, hoje descobri que eu tenho uma sombra nova, amanhã eu já integrei e tá tudo maravilhoso. Gente, não, é um caminho árduo, que é níveis de conhecimento, você vai, daí você volta e tudo mais,
para poder olhar. A Marie-Louise von Franz traz uma frase também aqui que eu separei, e ela fala o seguinte, que a projeção é como um disparar de uma flecha mágica. Se o destinatário apresenta um ponto fraco, onde pode receber a nossa projeção, essa projeção vai se manter. Então, a projeção não está falando só do que é errado, do mal, do obscuro. Ela pode ser também coisas que são aceitas aí pela sociedade. Né? Nós temos, por exemplo, a sombra do guru. Então, eu escolho uma pessoa, né? Meu inconsciente ali se projeta e admira uma pessoa, e eu fico admirando no outro e deixo de integrar essa parte em mim. Essa sombra, né, esse conteúdo, ele fica projetado no outro. E enquanto isso acontece, a relação continua, que pode ser tanto de um herói quanto de um vilão. Então, quando eu deposito no outro aquilo que eu não dou conta de primeiro enxergar em mim, trabalhar em mim, se torna um pouco mais fácil. E isso vai ali esbarrar nesse conceito de sombra que nós temos. Aqui separei uma outra frase para a gente poder também falar um pouquinho mais, que diz o seguinte: a sombra pessoal contém, portanto, todos os tipos de potencialidades não desenvolvidas e não expressas. Ela é aquela parte do inconsciente que complementa o ego e representa as características que a personalidade consciente se recusa a admitir. Recusa. ênfase nesse recusa. E, portanto, negligencia, esquece e enterra, até redescobri-las em confrontos desagradáveis com o outro. Então, gente, não adianta enterrar. Isso vai vir cada vez mais forte. E não só nas situações do dia a dia. Pode vir através de um sintoma que precisa ser olhado. Eu, um típico sensação aqui, sofro no corpo, que é esse órgão de impacto que a gente tem, esse inconsciente querendo se expressar. Cada um vai acontecer de uma maneira, talvez mais nas relações, ou tem uma percepção, uma sensação mais aflorada que recebe no corpo. Eu é corpo total. Quem me conhece aí mais próximo sabe um pouquinho da labuta desse caminho, sabe quanto o corpo aí me prende nessa questão aí. Então, o que nós temos de importante para destacar dentro da teoria do Jung? O Jung vai trabalhar essa questão da sombra tanto na percepção dela, de entender, de olhar, de reconhecer essa sombra, mas ele deixa claro um objetivo, que é a integração dessa sombra. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso hoje. A negação dela, ela é individual, sim, através das nossas vivências que aprendemos, que recebemos dos nossos pais. Ai, não faça isso, isso é errado, isso é feio, isso não... Deus não gosta, se você fizer isso, o bicho-papão vai vir te pegar. Tudo isso vai alimentando a nossa sombra. À medida que nós desenvolvemos a nossa personalidade, que avançamos no nosso processo de análise, de autoanálise, nós vamos meio que como retirando dessa sacola tudo que nossos pais, a sociedade, a mídia foi colocando lá.
que fez a gente colocar lá. Então, esse processo de integração da sombra, a primeira fase ali vai ser olhar para essa sacola de tudo aquilo que nós carregamos e nos debatemos carregando isso, porque é muito pesado. Porque não é só nosso. Vem de gerações. Então, se eu quero viver o meu eu, né, viver o meu self, esse self, na maioria das vezes, vai ser bem contrário aí a todos os padrões e normas sociais que nós aprendemos durante a nossa vida. Então, quem se dedica a esse processo de assimilação da própria sombra vai ter, sim, que enxergar um pouquinho além desse véu que cega a nossa visão e diferenciar um pouco e integrar esse inconsciente na consciência. O próprio Jung vai falar que o inconsciente é a matéria-prima do desenvolvimento da personalidade. Então, temos muito material, temos muito o que fazer. E se isso fosse só nosso, tipo, só o que eu aprendi, ou né, aquilo que ficou gravado na minha memória, seria fácil, porque chega um momento daí da análise que daí eu, nossa, consegui confrontar todos os meus conteúdos. Eu sofri com isso porque uma vez tive uma história tal, porque uma vez eu vivi tal coisa. Um dia o conteúdo esgota. Mas nós temos coisas muito maiores. Aí questões filosóficas entre o bem e o mal. Estava até pensando, né, sobre a questão que nós temos aí no mito cristão, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Morreríamos de comer esse fruto. Mas tinha uma promessa ali também, o que aconteceria se esse fruto fosse comido, né? Vamos seguir. Como então que nós podemos entrar em contato com essas estruturas psíquicas? Coloquei aqui um vídeo, uma imagem de um oceano profundo, aí que tá só a beirinha, né? Eu digo que tá só ali, a gente tá só na praia ali, né? Só às vezes molha o pezinho um pouquinho, volta, né? Fica ali lembram da figura lá do Leviatã? Né? Está ali na beira, às vezes aparece e tal. Mas a sombra vai falar de conteúdos bem densos, de criaturas lá do fundo do mar, né, do profundo aí, que né, estão refletidas na mitologia, nas histórias, aquilo que acaba ilustrando um pouco dessa grande metáfora que é o inconsciente, que é a psicologia, que é né, olhar para essas estruturas psíquicas que nós temos aí. Então, como que a gente pode entrar em contato? Primeiro, se observando, é claro, entendendo quais são as imagens que esse inconsciente tem mostrado para nós, esse inconsciente tem revelado, seja através de fantasias, imagens repetitivas aí que né, povoam o nosso psiquismo, seja através dos sonhos, seja através dos sintomas. Não tem lista. Gente, eu acho que a psicologia analítica é uma que mais foge da questão das regras. Para cada um, ela é única. Claro que tem o contexto que amarra tudo isso, que são estruturas semelhantes, e por isso a gente consegue observar na mitologia isso. Mas é para cada um aqui. A sombra pode se manifestar de diversas maneiras.
A gente até estava comentando com o Wish esses dias, né, falando sobre a sombra, né, de ter um corpo bonito, de você ir para academia, de você não jogar na comida as suas sombras, né, no dia a dia que a gente fica estressado e aí come demais ou desconta aí na geladeira, né, um pouquinho das nossas frustrações. Pode ser uma sombra, sim, mas pode ser também uma sombra eu ir, por exemplo, e cuidar tanto do meu corpo que eu deixo de observar aí muitas outras coisas e vivo focado só naquilo. Ah, não importa, eu não tenho pandemia, mas eu preciso cuidar do meu corpo, eu passo por cima de tudo. Então, a sombra, ela vai se manifestar de diferentes maneiras. Não adianta eu dizer, a sombra está aqui, a sombra está aqui. Não! A sombra, ela está na polaridade, que pode ser tanto uma quanto a outra. Qual que é, então, o ponto que nós devemos chegar nessa totalidade psíquica? É a união dos opostos, é o equilíbrio entre esses opostos, porque é isso que vai fazer girar. É isso que vai movimentar. Né? Então, vamos caminhando um pouquinho. Também outra forma de a gente poder entrar em contato com a sombra dos sintomas. Então, o corpo querendo expressar, o corpo querendo se manifestar de qualquer maneira e gritar de qualquer maneira que precisa ser visto. Sintoma, aí nós temos um grande ponto. Os sonhos repetitivos. A Von Franz ela vai dizer que comumente a sombra nos sonhos ela é manifestada numa figura do mesmo sexo que o sonhador. Então, depois, na hora que a gente for dividir aí as experiências, eu quero ouvir também um pouco de vocês, se vocês concordam com esse pensamento aqui da Von Franz. Então, a sombra, ela representando esses aspectos mais obscuros aí da personalidade, ela vai ser, digamos que, o lado noturno. Né? Então, enquanto nós temos a persona, que é o lado diurno, que é a nossa vestimenta aí psicológica, que a gente se veste, né, para aparentar alguma coisa, e que o ego está identificado com essa persona, a sombra vai ser o contrário. O ego não vai querer se identificar com a sombra e vai negar, muitas vezes, até as últimas consequências esse confronto. Mais uma vez aqui, como que nós podemos conhecer essa sombra? Né? Já falei sobre a questão dessas imagens repetitivas. O inconsciente, ele vai se revelar, ele vai se expressar através da imagem. É como se ele lançasse uma imagem na sua frente, dizendo aqui uma próxima, dando uma pista do teu caminho. Então, olhar para essas figuras é um grande passo que nós podemos dar aí no reconhecimento desta estrutura psíquica aí da sombra. Mas, Lex, por que é interessante observar isso? O que muda na minha vida eu poder olhar para essa sombra e tudo mais? É só autoconhecimento? É mais do que autoconhecimento. Porque como a sombra muitas vezes foi concretada aí, né? Ficou lá embaixo, soterrada ali, tem muita energia psíquica. Quem se debate com a sombra aí, sabe bem, sabe muito bem quanta energia nós gastamos para olhar ou para administrar situações que a sombra vai apresentando
para a consciência. E como que isso vai acontecer? Na vida diária. Né? Uma outra maneira de a gente poder observar a sombra. Naquele nosso humor, né? Humor negro, humor sarcástico aí, nas piadas, às vezes nessas brincadeiras tolas, assim, que acabam expressando tanta emoção, acabam expressando um sentimento, né, um sentimento ali que está oculto, que está escondido, que está temido, e daí numa brincadeira o inconsciente vai lá e toma. Né, nos atos falhos, enfim, de outras maneiras que a gente tem aí de expressar. Voltando também um pouquinho na questão dos sonhos, o que nós temos? Nós temos um facilitador aí, que é o nosso ego onírico, para confrontar e entender um pouco dessas imagens simbólicas que o inconsciente manda. Então, se o ego desperto ali não sabe muita coisa sobre esse assunto, o eu onírico, o ego onírico, é como se ele tivesse alguns passos mais à frente e ele sabe um pouco mais e vai nos auxiliando a entrar em contato. Então, quando eu falei aqui que a sombra ela aparece, né, no mesmo sexo do sonhador, segundo a Von Franz, quero que vocês vão pensando aí esses sonhos, muitas vezes repetidos, né, que vêm e que expressam muita coisa. Então, sonhos que a gente sonha com aquela pessoa sempre, ou né, muda a pessoa, mas a situação parece a mesma, certamente tem um conteúdo ali para ser olhado, né, para ser visto. E não adianta querer se esquivar. Quanto mais a gente querer dizer que não, mais com força esse conteúdo vem. Eu sou a prova viva, não queria entrar em contato com muitas coisas da minha personalidade, porque, nossa, imagina as pessoas pensarem em alguma coisa, né? O ego falando. E, gente, a gente perde um tempo na análise com isso. Um tempo, claro, faz parte do processo, né? É válido e tudo mais, mas a gente perde um tempo muito grande só ali, né, trazendo coisas para que, né, aparentem esse eu perfeito. E tudo isso faz parte do processo. Mas à medida que a gente vai caminhando, vai né, conquistando mais um pouquinho da própria personalidade, nós vamos nos despindo aí um pouco dessa persona para entrar em contato com esse eu mais profundo. Posso viver uma vida inteira só na persona? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas acredito que se nós estamos aqui, né, numa sexta-feira, é porque a gente tem aí algo que né, tá dentro de nós aí esperando para ser olhado. Então, quais as sombras, quais os demônios aí são amadurecidas pelas situações, pelas pessoas com quem eu convivo? É um processo longo em que nós precisamos olhar para isso. E se hoje vocês fossem escolher eu digo assim, escolher né? Porque tem muitas sombras, eu digo que tem uma lista ali que está esperando. Tem coisa que eu nem olhei ainda. Tipo, não, deixa lá que essa... Não que ela não é importante, mas é que está na fila, né? Se vem vindo numa sequência. Apesar que, né, percebo isso, e né, isso é muito comum, que uma sombra, ela sempre vai estar como um novelo embaralhado ali, uma coisa liga na outra, que puxa a outra, se você puxa aqui, esse vem, né? É um complexo. Tem muitos pontos ali, muitos nós, e eles interligam um assunto no outro.
Daí vem grandes insights, você pega um monte de peça do quebra-cabeça, vai lá, preenche, desata alguns nós, daqui a pouco tem mais e tal, e a gente vai seguindo nesse processo. Hoje, o que eu gostaria que vocês olhassem, e até como lição de casa aí para vocês observarem, essas imagens dessas sombras. A gente fala muito sobre a questão da imaginação ativa, né, que é o confronto com essas imagens do inconsciente. Então, para vocês refletirem aí durante esses dias, esse inferno psíquico pessoal que é teu, ele é habitado por que tipo de criaturas? O que essas criaturas fazem nesse inferno aí psíquico? Tem muitas, tem poucas? Como que é a imagem de tudo isso? Como eu falei, a imagem que o inconsciente vai nos dar é uma pista que vai nos dar cada vez mais elementos na integração desse inconsciente. Lembrando que o inconsciente é a matéria-prima para o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, já para a gente ir caminhando para o final aqui, e a gente vai abrir também para vocês poderem falar, lembrando que quem assiste o vídeo no YouTube não vê a parte final, que é para participar ao vivo. Então você que vai ver o vídeo no YouTube não vai ver a melhor parte, que é a parte das pessoas comentando, falando, que é muito interessante e que não vai para o YouTube. Então, se você não faz parte, clica aqui embaixo, entra no nosso grupo de WhatsApp e vem estudar com a gente. Como desenvolver um relacionamento, então, saudável com a nossa sombra? Um dos pontos aqui que tem ao encontro da sombra, eu mudei algumas coisas, acrescentei, mas em suma é colocado o seguinte: é conquistar uma autoaceitação genuína. É você saber que você tem aquilo que mais você está criticando no outro, nos políticos. Gente, isso é dificílimo conseguir reconhecer em nós, mas que faz parte da nossa personalidade, mesmo que esteja lá, assim, lá no fundo, no fundo, no fundo, e que às vezes não está reconhecido e que se expressa, às vezes, numa situação corriqueira do nosso dia a dia. Vamos fugir um pouco desse ideal de perfeição, porque isso nos oprime muito e nos traz uma culpa gigantesca que nós carregamos por anos, um fardo gigantesco que foi nos colocado para assumir uma perfeição aí que está um pouquinho longe de existir. Então, se sentir cada vez mais livre da culpa, da vergonha associada aos nossos sentimentos e atos negativos. Tem um livro do professor Victor de Sales que é Ócio, Culpa e Existência, uma tragédia judaico-cristã, que ele comenta sobre o quanto a cultura judaica, cristã, nos colocou a questão da culpa. Então, uma outra indicação de leitura aí, não está aqui, mas é um livro incrível que eu tenho aqui, que traz também muito sobre essa abordagem. Reconhecer as projeções que expressam a nossa própria personalidade. Curar nossos relacionamentos faltou um acento ali, através de um autoexame honesto e de uma comunicação direta. Isso é fundamental para qualquer relacionamento. Claro que vai exigir uma maturidade grande de ambas as partes para entender, para compreender aquela personalidade que muitas vezes ela não quer ser expressa, porque a gente convive mais através da persona.
Então, principalmente dentro, né, dos relacionamentos, a gente vai perceber que quando existe essa comunicação direta, quando existe essa abertura aí de um falar para o outro que tem sombra sim e reconhecer diante, o relacionamento pode dar grandes passos aí. Então vai além só da persona, né? Porque o conteúdo que está reprimido, ele vai continuar lá. Mesmo a consciência não querendo que ele fique. Usar a expressão criativa para aceitar o eu reprimido. Pode ser uma grande dica aí de aproximação. Então, através de um desenho, né, da própria expressão artística, através da escrita, através de um ritual próprio, em que você pode se aproximar com isso do seu psiquismo, dessas regiões aí mais sombrias, né? E aí também a ferramenta da imaginação ativa, que, né, é uma grande facilitadora aí para a gente poder entrar em contato com essas figuras, com essas imagens arquetípicas aí, né, que ilustram muitas civilizações. Tem duas citações aqui para a gente fechar já essa primeira parte. Uma é do Nietzsche, que fala assim: as convicções são mais nocivas à verdade do que as dúvidas. Não tenham receio de ter dúvidas, de mudar de opinião, de evoluir. Gente, se alguém me encontra, sei lá, daqui 3 anos e ainda diz assim: nossa, você continua a mesma pessoa. Não, pelo amor de Deus, não, eu quero transformar todos os dias, eu quero... E não é por orgulho, não é por vaidade, é porque, gente, é o nosso caminho, senão a gente fica parado e o mundo passa. Quando a gente conhece o mundo interior, a gente vê quanto trabalho tem para ser feito. Não dá para ficar parado, dormindo, acomodado. Tem muita coisa para ser feita. A gente está só no começo, tenho certeza. Todo mundo aqui tem uma jornada incrível pela frente. Outra frase aqui do Jung: é apenas a separação, o desapego e o confronto agonizante através da oposição que produzem discernimento e consciência. A tarefa não é fácil, mas a gente é corajoso mesmo e, né, audacioso aí de nos colocarmos para viver este processo. Então, assim, para a gente fechar aqui essa parte, a nossa sombra, ela não vai ser eliminada. Não adianta. Por mais que a gente queira, ela sempre estará presente. Mas o que pode mudar é a nossa relação com ela. E é aí que está a chave. Quando eu mudo a minha relação com essa sombra, tudo muda. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá se entregar nossa, então vamos se chafurdar na sombra e se entregar. Não, não é isso. É desenvolver um comportamento inteligente, uma relação inteligente com ela. Por quê? Se a gente vai lá e se entrega para a sombra e se joga na sombra e se refestela lá na sombra, o que está acontecendo? A gente está indo para outra polaridade. E daí você troca de uma polaridade para outra. Ah, eu era santo da igreja e tal, agora eu sou satanista. Vai de uma oposição para outra. Quando o grande objetivo é equilibrar e perceber que o nosso psiquismo contém ambas as polaridades.
Ah, mas então eu vou ficar só na minha vida aqui religiosa e tudo mais e tudo mais. Gente, a gente tem que lembrar sim, que os santos que a história pintou foram eles que lideraram a Inquisição, que mataram milhões de pessoas. Então, que santidade é essa? Que bem é esse que em nome de Deus eu vou lá e extermino o outro? Isso precisa ser lembrado. E não é ser lembrado para eu ficar aqui dizendo, vamos fazer revolução. A revolução é a revolução da consciência. Não adianta eu achar que eu vou mudar o mundo. Gente, se a gente mudar a nossa vida, se a gente conseguir ter uma relação saudável com a nossa sombra, a gente já fez muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, não vamos ter medo de ter dúvida, pelo contrário. Né? Eu falo sempre isso daqui, não estou aqui para responder pergunta de ninguém, eu estou para gerar mais dúvida. E hoje, mais do que gerar dúvida, eu estou aqui para despertar os demônios que existem em vocês aí. Porque é através deles que a gente vai poder crescer, a gente vai poder evoluir em consciência, né? Então, não adianta pensar que eu tenho que destruir tudo aquilo que me faz oposição. Gente, se a gente olhar para os programas de TV, eles estão gerando oposição o tempo inteiro na cabeça da audiência. Ah, porque você tem que escolher fulano, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Os partidos políticos são a mesma coisa. É polaridade em cima de polaridade para manter população polarizada, cega e os desastres aí são todos o que vocês estão já cansados de ver. Então, o que vai nos restar? Depois que a gente se confrontar e ter a nossa personalidade ali massacrada em achar que ela era boa demais e você encontrar muita podridão dentro de você. Mas você não vai mais jogar essa podridão no outro. Você vai poder reconhecer ela em você. E aí, então, se tornar amigo, colega ali daquilo que mais te assustava, que você vai perceber grandes presentes aí. Os nossos demônios pessoais são grandes presentes. Por quê? Porque são através deles que a gente vai desenvolver a nossa própria sabedoria. A sabedoria interior. Não é só com coisa boa, pelo contrário, foi o que o Jung trouxe aqui. A gente vai negar até o último instante querer se debater com esses conteúdos, mas eles são sim necessários. Para fechar, eu quero compartilhar mais uma vez, eu já falei essa frase uma vez aqui em outros encontros anteriores, mas ela resume aí muito bem, que também está no Encontro da Sombra, na página 38, para quem quiser acompanhar. A sombra é o impulso arquetípico de buscar o bode expiatório, de buscar alguém para censurar e atacar, a fim de nos vingarmos e nos justificarmos. Ela é a experiência arquetípica do inimigo, a experiência da culpabilidade, que nem sempre recai sobre o outro, pois estamos sobre a ilusão que conhecemos a nós mesmos e já trabalhamos adequadamente os nossos problemas. Em outras palavras, na medida em que é preciso que eu seja bom e justo, ele, ela ou eles tornam-se os receptáculos de todo o mal que deixo de reconhecer dentro de mim mesmo. Então, queridos, para quem acompanhou, para quem está acompanhando esse vídeo pelo YouTube,
Eu espero que você também, que essa fala tenha despertado aí os seus demônios pessoais, que você possa ter encontrado na minha fala muitos gatilhos aí que vão te acionar questões aí que você precisa não, mas que você pode, se você quer fazer um caminho, a ser observados. Para que a gente possa se desenvolver e encontrar a nossa própria sabedoria, porque é através desse inconsciente, como eu já falei, ele é a matéria-prima para o desenvolvimento da personalidade. Então, para quem acompanha no YouTube, eu me despeço por aqui, aqui, e agora eu vou abrir para o pessoal que está participando ao vivo para dividir a sua experiência, dividir as suas questões e também compartilhar aí os aprendizados que teve em relação a esse tema da sombra. Então, para quem acompanha no YouTube, tchau, tchau e até mais.